Pronto, então, mais uma vez, sejam todas bem-vindas. Hoje nós continuamos, né, com o estudo do livro Uma Vida com Propósito. Olha, eu estou no livro anterior ainda, gente. Mulheres Improváveis, da pastora Viviane Martinello, né, tem sido uma bênção. Nós estamos no capítulo 2, começamos na semana passada, né, foi muito bom, e hoje nós vamos dar continuidade. E o capítulo 2 vai falar sobre construir num lugar secreto, né? O título é Construa no Lugar Secreto. E construir nesse lugar secreto é um princípio que muda tudo nas nossas vidas, né? Tanto na nossa vida espiritual, quanto na nossa vida emocional, né? Na nossa vida ministerial, em todas as áreas, né? Na nossa vida profissional, familiar. Nosso Deus, ele é um Deus de processos, né? Ele é um Deus que trabalha por meio de processos. E muitas vezes esse processo a qual Deus nos submete, ele acontece em silêncio, ele acontece de forma oculta, né? Ele acontece fora dos olhos das pessoas e dos nossos próprios olhos. Muitas vezes nós não compreendemos a forma como Deus trabalha, né? E geralmente nesse tempo em que a gente se sente que está parada, parece que a nossa vida está travada, que nada está acontecendo, parece que em vez de você estar andando para frente, parece que as coisas estão travadas, sabe? Que você parece que às vezes está retrocedendo. Mas é justamente nesse tempo, segundo o que nós vamos aprender aqui, é que Deus está nos edificando. Então, vamos começar, né? Aqui no primeiro capítulo vai dizer assim, nesse capítulo vai dizer assim, a exposição na hora errada mata. Todo estabelecimento de Deus em nós nos conduz a um propósito. Uma mulher que tenha sido construída não deveria ser escondida, principalmente porque é impossível ocultá-la. Aí ele coloca aqui o versículo de Mateus 5, 14 ao 16, que diz assim, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louve a seu Pai que está no céu. Aí vai dizer aqui, a autora vai dizer, né? Mas o contrário também é válido. Não devemos ver uma mulher no processo de construção ser exposta antes da hora. No processo de edificação de Deus, ele usa ferramentas e situações que funcionam como tapumes, protetores ao redor do propósito que tem conosco. Quando uma pessoa está sendo forjada por Deus, ele mesmo trata de estabelecer diretrizes para tornar esse processo oculto. Então, né, como eu falei logo de início, aqui logo no começo fala, né, que todo o processo de edificação de Deus nas nossas vidas, ele tem um propósito, ele não é em vão, ele não é por acaso, né? E Deus usa geralmente ferramentas para nos proteger. E hoje nós vamos falar sobre isso, né? Sobre esse princípio poderoso, mas que muitas vezes é desconfortável, né? Esse processo de edificação de Deus nas nossas vidas. E esse processo quase nunca é público, quase nunca é algo que todo mundo vê, quase nunca é algo que é rápido, sabe? Pelo contrário, Deus vai trabalhando no secreto, com ferramentas, como nós vimos aqui, né? E com situações que muitas vezes nos causam confusão. A gente fica sem entender o que Deus está fazendo, sem entender o que está acontecendo, na verdade, né? E também vai nos causar dor, e parece que Deus está em silêncio, né? Parece que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E como a autora colocou aqui, né? Que existem situações que funcionam como tapumes. Tapumes são
Sabe quando tem um prédio sendo construído, uma obra em uma casa, que eles colocam aquelas madeirite em volta, assim, que ninguém consegue ver o que está sendo feito, mas fica todo mundo curioso? Isso que é o tapume. Então, a autora usa essa analogia, né, vamos dizer assim, para dizer que Deus, ele nos protege com esses tapumes, né? E esses tapumes vai nos guardar daquilo que ele está construindo em nós. Muitas vezes, nem nós mesmas entendemos o que está acontecendo. E sabe o que eu acho mais bonito, mais interessante? É que ele vai nos proteger e ele nos cerca através desses tapumes, dessas ferramentas, tanto espirituais, né, quanto emocionais e até relacionais, né? Deus, às vezes, nos isola de pessoas, Deus usa diversas situações para nos proteger, né? Porque ele sabe que ainda não está na hora, nós não estamos prontos, nós estamos em obras, né? E ainda não é a hora dele mostrar o que ele está fazendo em nós para o mundo, ainda não é a hora de o mundo ver o que está sendo feito em nós. Aí na página 42, ela diz assim, ó: posso dizer que já atravessei muitas crises após os períodos de construção do Senhor em mim, porque o meu desejo era que ele me edificasse para propósitos que eu mesma havia pré-estabelecido. Aprendi, no entanto, que Deus contraria a nossa mente para que ela se expanda até onde ele deseja. Nesse sentido, Deus não costuma nos convidar para sairmos da zona de conforto. Ele simplesmente tem o hábito de nos arrancar de lá. Então, ela relatou aqui, né, a própria autora, que ela sofreu crises internas, né, porque ela esperava que Deus edificasse, que Deus fizesse na vida dela conforme os próprios planos que ela tinha, né, conforme aquilo que ela imaginava, conforme aquilo que ela sonhava. Só que aí ela ficou em crise porque ela ficou em crise porque ela queria que fosse feita a vontade dela, né? Só que ela descobriu que Deus, ele vai expandir a nossa mente, né? Deus, ele vai contra a nossa lógica. Ele não vai fazer conforme a nossa vontade, mas conforme o querer dele, o propósito dele para as nossas vidas. Agora, vamos passar para esse tópico que fala assim: não se exponha antes do tempo. Aí ela vai dizer assim, ó: a maioria das ministrações que Deus traz ao meu coração são fruto de uma construção no lugar secreto com Ele. No entanto, existem momentos em que, de uma forma mais pontual, Ele nos convida para este lugar e sua direção para nós é: construa no secreto. E foi uma das declarações mais importantes que recebi no ano de 2021. Entendi que era o momento de retroceder com as palavras, buscá-lo secretamente, descobrir novos lugares em sua presença. O mais incrível foi receber essa direção no meio de um verdadeiro boom na minha vida e em áreas bem específicas, né? Ela quer dizer que ela recebeu essa direção de Deus de construir no secreto no momento que ela estava vivendo ali um turbilhão de coisas, né? Aí ela diz aqui: talvez você esteja justamente nesse lugar, sem entender que para avançar, você primeiro precisa retroceder. E momentos como esses costumam nos deixar muito confusas. Essa parte aqui me chamou muita atenção, né? Esse trecho aqui que ela falou isso. Que às vezes parece que nós estamos andando para trás, né? Que nem eu falei no início. Quando, na verdade, nós estamos sendo realinhadas por Deus, né? A obra de Deus na nossa vida, ela começa no lugar secreto, num lugar de intimidade, e o lugar secreto não vai fazer a gente se expor, não é um lugar de exposição. Ao contrário dos tempos que nós vivemos hoje, né? Tempos de exposição, tempos em que as pessoas postam tudo nas redes sociais,
fotos onde vão passear, onde vão passar o fim de semana. Não que eu seja contra, né? Eu, particularmente, assim, eu uso mais como ferramenta de trabalho. Preciso disso hoje, né? Faz parte do meu trabalho. Mas as pessoas fazem questão, né, de expor a sua vida, de expor o que fazem, expor a família, né, sem necessidade, né, e tem muitas pessoas que expõem até isso, acham que é bonito, que Deus se agrada disso, de expor a intimidade com Deus, de expor um momento em que é só ela e de Deus. Enquanto que na Bíblia, né, nós vemos que o próprio Jesus falou, né, que quando nós fôssemos orar, a gente devia fazer o quê? Entrar no quarto. Ó, a Thaís está falando aqui, meu marido falou isso ontem. Na Bíblia diz que Jesus falou assim, que quando nós fôssemos orar, que a gente deveria entrar no quarto, fechar a porta e falar com o nosso Pai em secreto, e Ele vai nos recompensar. Thaís, o que seu marido falou? Compartilhei com a gente. Ele fala que, devido ao processo, vocês estão me ouvindo? Sim. Devido ao processo que a gente passou, ele falou que muitas vezes a gente não tem que ficar expondo. E nós fomos no Parque Vila Lobos no sábado. E aí eu não postei nada, não fiz nada. Aí ele falou assim: é tão bom viver em off, ninguém sabe da nossa vida, ninguém precisa saber onde a gente está ou deixa de estar, e as coisas tudo dá certo. Agora, quando você posta ou quando você coloca alguma coisa, um exemplo, né? Isso é para todo mundo. Pode ver que as coisas dão errado. Alguma coisa sai do controle. Acontece algo, então isso é o que eu falo para vocês. Às vezes, gente, muitas vezes que a gente posta, a gente se expõe demais, acaba as coisas acontecendo errado. Então, o que às vezes ele chama minha atenção e ele fala: viver no off é muito melhor, porque o off tudo dá certo. É verdade. Tudo dá certo. Então, assim, você falando agora foi tudo de encontro o que ele disse. E esse livro ele é extraordinário, gente. É muito maravilhoso. Bom, né? Maravilhoso. É muito bom. Eu ganhei ele. Eu era uma pessoa muito compulsiva. Eu ganhei e comprei também no ano de 2021. E eu não li ele porque, eu não sei vocês, mas tem coisas na nossa vida que às vezes a gente coloca como propósito e às vezes a gente fala para uma pessoa, acaba tudo sendo desmoronando, saindo dando errado. Então, o que é que eu fiz? Tive que entrar na Semeando para poder conhecer vocês, através da Thalita, para poder pegar esse livro que estava guardado há 4 anos, para poder começar a ler aqui com vocês. Eu li até o capítulo 2, não passei disso. Os outros eu concluí, esse eu não concluí. E hoje eu estou entendendo o porquê de todas as coisas. Tudo tem um propósito, né? E tudo tem um propósito. E é isso aí, é como a Thaís falou, né? E é o que justamente vocês vão ver aqui a seguir, fala exatamente sobre isso, né? Sobre nós expormos a nossa vida, nós falarmos coisas que muitas vezes nós deveríamos calar, que Deus não quer que nós falemos para as pessoas, né? E como eu estava falando, até mesmo a nossa intimidade com Deus, as pessoas às vezes acabam mostrando como se fosse um troféu, mas Deus não quer isso, Deus não espera isso de nós, né? Ele quer que nós façamos aquilo no particular, né? No secreto, como a autora colocou aqui, né? Que a nossa espiritualidade, ela não pode ser um pingente, né? Como um colar que a gente quer mostrar para todo mundo, porque era exatamente assim que os fariseus faziam, né? E eles foram criticados por Jesus. Aí, continuando aqui na página 44. O nosso lugar secreto com Deus precisa ser o nosso jardim particular, um refúgio no qual vivemos em plenitude com o Pai. E aí, o que eu quero dizer para vocês, né? Que antes de querer mostrar para o mundo o que Deus está fazendo na sua vida, antes de querer divulgar isso, né? Viva esse processo com Deus primeiro, com Jesus. Guarde isso no secreto, busque isso intimamente, sabe?
deixe com que o Espírito Santo te molde de dentro para fora. Porque, como vai dizer aqui, né, toda mudança, aqui eu grifei, né, toda mudança que começa do lado de fora, ela não é duradoura. Ela não passa de dias, de horas, que nem muitas pessoas dizem, né, é um fogo de palha, que logo se apaga, né? Porque não é algo que resulta do interior, ou de uma intimidade real com Deus. Então, uma mudança que ela é verdadeira, ela não precisa ser anunciada. A gente não precisa ficar falando, né? Olha, veja como eu mudei, como agora eu sou diferente. Porque você não precisa falar, as pessoas notam, né? Principalmente quando você é testado e quando você é colocada diante de uma situação que antigamente você agiria talvez com nervosismo, ou que você seria derrubada, né, que você ia te colocar para baixo, mas aí agora, a partir do momento que você é transformada verdadeiramente, você vai agir diferente, e através dessa atitude, as pessoas vão enxergar a sua transformação. Continuando aqui, por mais que venhamos a esconder as áreas do nosso mundo interior que não foram tratadas ou redimidas pelo Senhor, por mais que nos esforcemos para que elas não sejam expostas, de repente surgem situações que acabam expondo as mazelas que tentamos ocultar, né? Por isso que nós precisamos de uma mudança real, de uma mudança verdadeira, de uma mudança que venha daqui de dentro para fora, né? Porque quando nós apenas escondemos, quando nós vestimos uma máscara, né, para esconder aquilo que não foi tratado, para esconder as nossas mazelas, como ela diz aqui, né, as nossas imperfeições, os nossos defeitos. Quando a gente apenas... Sabe aquele momento que você quer arrumar a casa rapidinho, que você vai receber uma visita de última hora e a gente vai lá, esconde aquela sujeirinha ali, joga debaixo do tapete, que nem diz, né? Esconde o lixo debaixo do tapete, mas aí mais cedo ou mais tarde, isso que está escondido, isso que a gente procura esconder e não tratar, é revelado, é exposto. Deus permite exatamente situações para que essa verdade sobre nós seja exposta, para que aí a gente, não para que nós nos envergonhemos, mas para que a gente possa entender que precisamos tratar, que precisamos curar isso, essas nossas imperfeições, essas nossas feridas, vamos dizer assim. Aí vai dizer aqui, ó, a mudança no secreto com Deus é sempre interna e se revela, sim, de forma externa ou aparente, né, como eu acabei de falar. Porque uma transformação genuína é reconhecida quando situações específicas extraem de nós atitudes e comportamentos diferentes dos quais teríamos antes mesmo de ser transformadas. Isso quer dizer que toda mudança interna se revela por si mesma, não precisa ser apontada por quem foi transformado, né? É isso que eu acabei de falar. Nós não precisamos ficar falando, né? Com o tempo, a nossa transformação aparece, né? Aí, aqui, terreno em construção. Então, nessa parte aqui, terreno em construção, eu não vou ler, tá? Para não tomar muito tempo, mas ela vai falar, né? Você já passou por uma obra? Vocês já passaram por uma obra, por uma construção de um prédio, né? Toda aquela poeira, toda aquela bagunça, um entra e sai de materiais, de entulho, né? Tudo isso protegido ali por aqueles tapumes, por aquela cerca ali, para esconder, né? Para que ninguém veja. Por que será que tem aquela proteção ali? Não só para proteger que ninguém veja, mas também para proteger as pessoas que estão passando. As pessoas que estão passando ali na calçada, às vezes podem ser atingidas pelos entulhos, pelas pedras, né? E aí, nessa parte aqui do terreno em construção, a autora vai falar sobre isso, né? Que nós somos assim nas mãos de Deus, que quando ele começa a obra em nós, ele vai nos cercar,
com tapumes espirituais. Ele vai nos esconder, ele vai nos guardar, né? Muitas vezes ele vai nos afastar de pessoas, vai tirar pessoas que às vezes a gente não entende, às vezes pessoas vão se afastar do nosso convívio, né? Do nosso convívio social, porque há fases que nós passamos que nós estamos tão em construção, nós estamos tão sendo moldados por Deus, que nós estamos frágeis. E, de repente, alguém pode olhar para nós e se escandalizar, né? Falar assim, essa pessoa aí não tem nada de Deus, né? Pode apontar o dedo para nós, nos julgar, né? Ou até mesmo interferir nesse processo de Deus na nossa vida. Mas o que é interessante é que assim, ela colocou aqui, né, a autora, que quando uma mulher engravida, se ela engravidou, não é do dia para a noite que a gravidez vai aparecer, que a barriga começa a aparecer, né? Demora um tempo, tem um processo. E da mesma forma, na nossa vida demora para aparecer os frutos espirituais. Esses frutos demoram para ser vistos. Essa transformação que Deus faz em nós não é do dia para a noite, não é assim, né? Não é instantânea, mas tem um tempo. Mas ela pode demorar, mas ela vem. E vem no tempo certo. E ela vai dizer aqui, né? Justamente isso que a Thaís colocou. A Viviane coloca aqui, né? Já falhei muitas vezes por falar demais, por abrir aquilo que deveria ser guardado. Muitas vezes a gente fala, né? Deus dá sonhos, Deus nos dá projetos, e aí às vezes Deus quer que a gente guarde, mas aí a gente acaba falando, compartilhando com pessoas que não devíamos compartilhar, né? E aqui ela fala assim, Deus tem sido pontual em estabelecer tapumes ao redor de alguns projetos, pois quando não sabemos guardar aquilo que está sendo gerado, o fruto pode morrer devido a uma exposição fora do tempo. Né? Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu, né? De compartilhar uma coisa, um sonho, um projeto, algo que estava prestes a acontecer, e aí eu acabei compartilhando com pessoas que não era para ter compartilhado, de falar cedo demais, né, sobre um sonho que ainda estava sendo gerado, e aí o que acontece? O sonho morre, a semente morre, a semente não aguenta uma exposição fora do tempo. E aí, né, Deus quer que nós, com isso aqui, que nós estamos aprendendo hoje, Deus quer que nós aprendamos a guardar, que a gente venha proteger, que a gente venha zelar por tudo aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas, né? E isso exige de nós discernimento, obediência. Se é para calar, cale, aguente, tenha domínio próprio sobre você. Não fale aquilo que é para ficar calado, que é para ser guardado, né? E aí vai dizer aqui, ó, talvez muitas de vocês estejam questionando o motivo de construirmos na intimidade. Por que tem que construir na intimidade? Eu estou na página 46, tá, gente? Lá no finalzinho, na última linha. Um dos motivos principais é porque o lugar secreto é o lugar da autoridade no reino de Deus. Uma semente, quando cai na terra, ali naquele lugar secreto, ela frutificará. Mas se ficar exposta aos temporais, às pedras, ao frio ou ao calor, tem muitas chances de morrer. Tudo na nossa vida é uma semente. Tudo que nós fazemos é semente. E se nós não semearmos da forma certa, com o processo certo, né? Esperar o tempo certo, essa semente não vai frutificar. Ou se frutificar, às vezes os frutos não vão ser bons, não vão ser frutos saudáveis. Então, por isso que é importante a gente respeitar o tempo, respeitar o processo de Deus nas nossas vidas, né? Esse lugar secreto que nós estamos falando não é só um lugar de encontro com Deus, é um lugar que Deus nos dá autoridade, que Deus nos
nos reveste dessa intimidade que nós lemos lá no devocional, né? No Café com Deus Pai, que nós descobrimos a identidade que nós temos em Deus. Isso realmente fica forjado em nós, né? Que esse lugar é o lugar que nós somos transformadas, longe dos holofotes, lá nos bastidores da nossa alma. É nesse lugar que a nossa essência é revelada, né? A essência de filhas. E aí, como ela colocou aqui, né? Uma semente, ela vai ser enterrada. E quando ela é enterrada ali, ela fica no escuro, né? Muitas vezes parece que ela está abafada ali, que ela está escondida, né? Mas, como a autora coloca aqui, o DNA vai se manifestar exatamente nesse lugar de escuro, ali, nesse lugar de proteção, nesse esconderijo, que parece no início sufocante, né? Mas é o caminho para se gerarem frutos. E o que eu acho lindo é que uma semente, ela é pequenininha, né? Mas aí ela pode se tornar uma árvore gigante. E o que eu quero dizer para vocês hoje é que talvez você se sinta assim, como uma semente, né? Que você olha para a sua vida, você não vê forma, não vê frutos, você se acha, às vezes, sem serventia, você se sente que as pessoas não te veem, não te notam, mas que você saiba nessa noite que Deus está escrevendo na sua história, uma história linda. E quando essa construção estiver pronta, quando a obra estiver pronta, ela vai falar por si mesma. Todos vão perceber. Já estou caminhando aqui para o final, tá? E no finalzinho da página 47, eu achei interessante. Ela disse assim, ó, no reino de Deus e na jurisdição do céu, a verdadeira autoridade é forjada no esconderijo. Da mesma forma que uma pérola é gerada no interior de uma ostra, a autoridade do reino é gerada em segredo. A pérola é construída no lugar secreto, e o reino de Deus é como uma pérola que foi formada por meio de uma dor, de um banco de areia, de um incômodo, e aí foi liberada uma substância cujo valor é incalculável. Assim são as verdadeiras construções que Deus faz em nós, né? Então, antes de Deus construir por meio da sua vida, do seu testemunho, ele vai edificar algo dentro de você. E isso vai acontecer no lugar secreto. O que nós vivemos, o que nós mostramos diante das pessoas é exatamente o reflexo daquilo que nós cultivamos quando ninguém está vendo. Muitas pessoas, elas querem visibilidade, elas querem ser notadas, elas querem ser famosas, elas querem fazer sucesso, mas poucas pessoas, elas buscam a intimidade com Deus no lugar secreto. E o lugar secreto é onde o raso vai embora, e aí o nosso profundo, o nosso interior, ele vai se revelar. Deixa eu ver onde que eu grifei aqui. Agora nós vamos pular para a página 51. Vença as batalhas secretamente. Gente, eu não tenho como ler na íntegra, tá bom? Porque senão a gente perde muito tempo aqui, por isso é interessante que vocês leiam, que vocês venham com o capítulo lido, né? Para a gente só pegar os pontos principais, comentar aqui. Então, vamos lá, página 51. Vença as batalhas secretamente. O lugar secreto com Deus também é um lugar onde recebemos estratégias do céu para solucionar circunstâncias terrenas. No secreto com o Senhor, somos conduzidas nas situações para as quais não vemos uma direção terrena. Conflitos conjugais ou relacionais são resolvidos, guerras são desarmadas quando andamos nas estratégias que recebemos no secreto com o Pai. Sabe aqueles conflitos que muitas vezes a gente quer vencer na força do nosso braço, né? Que a gente quer
quer porque quer que a pessoa mude, quer porque queremos provar que nós temos a razão, e aí a gente não consegue, só piora a situação. Então, é exatamente nesse lugar, naquele lugar ali que você dobra o seu joelho, que você fala com Deus, que você abre o seu coração, que você fala com Ele, que essas situações são resolvidas, né? Muitas vezes a gente pode até demonstrar que temos força, que temos estrutura, que somos fortes, mas se nós não buscarmos força nesse lugar aqui de intimidade com Deus, qualquer situação, qualquer vento vai nos abalar, né? E quando nós esquecemos de nos revestir da presença de Deus, tem uma hora que o vazio chega, que nada preenche esse vazio, esse vazio do nosso coração. E esse lugar secreto aqui que eu estou falando é justamente, né, a maternidade onde os nossos frutos são gerados. Para terminar aqui, eu quero colocar para vocês, eu elenquei aqui os riscos de construir fora sem edificar por dentro primeiro. O ministério, a nossa maternidade, né, nós como mães de família, como profissionais, né, tudo isso pode ser afetado quando nós não temos uma base sólida. E eu quero compartilhar aqui para vocês que vou mostrar uns slides aqui para vocês refletirem, né? Depois eu vou até mandar lá no grupo. Só um minutinho que eu fechei aqui a tela, vou abrir rapidinho para mostrar para vocês. Ficar com uma reflexão, né? Um resuminho de tudo isso que nós aprendemos aqui. Vou mostrar e depois eu envio lá no grupo também. Espera aí. Vocês estão vendo minha tela? Dá para ver? Eu tô conseguindo ver. Sim? Tá. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Agora sim, tô conseguindo. Ai, peraí, só um minuto. Tá lento aqui, apresentar. Sim, agora apareceu, apresentar. Ó, o que se constrói no secreto? O que a gente consegue construir nesse lugar, né? Nesse lugar nós conseguimos construir a nossa identidade, que é saber quem você é em Deus, mesmo quando ninguém te aplaude, né? Você não precisa da aprovação das pessoas, você descobre quem você realmente é, quem Deus te projetou para ser. Você constrói a intimidade, que é um relacionamento autêntico com o Espírito Santo. Você constrói firmeza espiritual. Você passa a não depender dos elogios das pessoas, das curtidas ou da validação das outras pessoas. Você aprende a ouvir a voz de Deus e a seguir as instruções dele. Você aprende a ser obediente. O lugar secreto também é lugar de cura. É lá que Deus trata as feridas da sua alma. Lá ele revela o que ninguém vê, as carências, os orgulhos, os medos. É onde nós deixamos de ser religiosas e passamos a ser pessoas reais. E nesse lugar nós podemos chorar o que ninguém vê, né? E Deus recolhe essas nossas lágrimas. Nós podemos nos derramar na presença de Deus e ele recolhe isso como uma intercessão. Quais são os frutos que são produzidos nesse lugar secreto? Quando você vive uma vida de intimidade com Deus, as suas palavras, elas têm um peso espiritual. A sua presença carrega paz, você leva paz onde quer que você for. Você se torna uma resposta onde você chega.
e o favor de Deus se manifesta na sua vida sem esforço. E como nós construímos no lugar secreto? O que precisa fazer para se construir no lugar secreto? Primeiro passo, separe um tempo diário para você orar e ler a palavra de Deus. Mesmo que sejam 10 minutos, mesmo que você comece com 10 minutos, né? O importante é começar. Tenha um caderno para registrar o que Deus fala com você, porque muitas vezes quando você dobra o seu joelho ali, Deus vai falando no seu coração. Então é importante ter um caderno para não esquecer, né? Para se lembrar disso depois. Ore antes de você tomar qualquer decisão, antes de agir. Envolva Deus nas suas decisões, sejam elas simples ou complexas. Busque o silêncio e um lugar a sós com Deus. Procure se abster das distrações, desligue o celular, se possível, deixe o celular em outro lugar, né, para não te distrair. Procure um lugar ali que você se conecte, que você se concentre com Deus. E peça para que o Espírito Santo te mostre o que precisa ser tratado dentro de você, o que você precisa mudar, quais são as feridas que você precisa de cura, de tratamento. E aqui umas perguntas para que vocês reflitam, né? Cada uma reflita. A primeira, tenho vivido mais no palco ou no secreto? Tenho vivido mais no lugar de exposição ou mais no lugar secreto com Deus? O que Deus está querendo trabalhar em mim quando ninguém está vendo? Né? Uma coisa para vocês refletirem. O que será que Deus está querendo trabalhar na minha vida? A terceira pergunta. Tenho buscado intimidade com Deus ou reconhecimento dos homens? Será que o que eu faço é para realmente buscar intimidade com Deus ou para que as pessoas vejam o que eu estou fazendo? E a quarta pergunta. O que precisa ser reconstruído na minha base espiritual? O que será que precisa de reconstrução? O que será que precisa de ser fortalecido? E para encerrar, né? Eu quero dizer para vocês que se vocês estão se sentindo escondidas, rejeitadas, no anonimato, que você não se entristeça com isso, mas que você celebre, que você se alegre, porque significa que Deus está construindo na sua vida no secreto, né? E aí, quando chegar o momento dessa construção ser revelada, será de forma firme, você estará firmada, será de forma linda, né? Você será muito útil e será cheia da glória de Deus. E hoje eu quero desafiar vocês a aceitar esse esconderijo, a amar esse lugar secreto e a confiar nesse processo, né? Porque no tempo certo, Deus vai mostrar tudo e quando Ele faz, ninguém pode impedir, né? A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Você não é uma mulher esquecida, mas nós aqui somos mulheres improváveis em construção. Amém? Alguém deseja comentar alguma coisa? Falar alguma coisa que achou interessante? Para a gente poder encerrar? Pode falar, Thaís. A frase que você acabou de falar, conforme o Salmo, né, 91, que ele nos guarda, então o que acontece? Eu estou fazendo parte de um propósito de oração, que Deus tem me incomodado a buscar mais, né, faz uns 8 ou 9 dias, e eu passei 5 noites acordada, porque eu não conseguia dormir. Então, o que acontece? Eu tive algo espiritual, uma batalha espiritual, e Deus, ele entrou nessa causa. De quarta para quinta, dia 1º de maio, foi uma libertação, que houve algo que eu não estava conseguindo dormir, foi batalha espiritual mesmo. Então, uma colega de anos que eu não falava, me procurou, e eu entrei num grupo, e exatamente isso, e você falou agora a frase do nome do grupo. Mulheres, vou até falar,
Esconderijo do Altíssimo. É um grupo que tem edificado muito a minha vida. E quando você começa a buscar a Deus, principalmente na madrugada, é algo diferencial que acontece na sua vida. É algo que realmente te impulsiona a ter intimidade mais com Deus. Não que durante o dia você não tenha, mas é algo diferente. Então, que quem não busca, faça um esforço para jejuar e fazer, e provar essa intimidade que tem algo diferente. E edifica muito a nossa vida. Amém, é verdade. Quando acredito que buscar a Deus na madrugada é uma forma de demonstrar para Ele, né? Poxa, Pai, eu preciso mesmo do Senhor, sabe? É se abster do sono, do cansaço, né? E se levantar ali e chamar a atenção de Deus. Acredito que é por isso que é um momento tão especial, né? E um momento que surte muito efeito e que Deus responde. Amém? Deixa eu tirar uma foto, gente. Quem tem o livro aí, eu sempre esqueço de tirar foto para postar lá no grupo, para colocar também no Instagram. Quero tirar uma foto. Quem tem o livro aí, mostra aí para eu poder. Abre a câmera rapidinho aí, quem tá com a câmera fechada, para a gente tirar a foto para ficar bem bonita. Peraí. Deixa eu virar aqui o celular. Aê! Minha carioca linda. Pronto. Esther, peraí. Deixa eu tirar de novo, porque a Esther abriu agora a câmera, rapidinho. Aí, Tamara. Vamos lá. Pronto. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Um prazer ter todas vocês aqui. Que tudo que nós aprendemos hoje, que não venha apenas entrar por aqui e sair por aqui, né? Mas que possa frutificar nas nossas vidas, que a gente possa colocar em prática, que a gente possa se movimentar, né? Para receber de tudo que Deus tem para nós, que muitas vezes fica travado na nossa vida, porque a gente só escuta, só recebe, mas não faz a nossa parte, né? Nós precisamos também fazer a nossa parte e Deus faz a dele. Amém? Antes de encerrar rapidamente, eu quero só falar rapidinho aqui, eu não sei se todas viram, né? Porque eu anunciei mais no Instagram. Na sexta-feira, eu estou planejando aqui um workshop, né? Que o título é Destrave-se. Vai ser uma palestra. A Verônica colocou que está gostando muito. Que bom, Verônica, fico feliz, viu? Que bênção. Glória a Deus. Então, na sexta-feira será um workshop, tá bom? É uma palestra, o título é Destrave-se. Como eu sou psicanalista clínica, né? Então, através dessa profissão, né, que o Senhor me capacitou, eu vou estar fazendo essa palestra com o objetivo de trabalhar feridas emocionais, né, travas emocionais, principalmente a trava do medo. Eu vou explicar por que o medo surge, quais são as raízes, né, que nos bloqueiam, que muitas vezes impede a gente de avançar, que travam a nossa vida, aquela insegurança, aquele medo de seguir, de não se sentir capaz. Então, vou tratar sobre esse assunto. Quem tiver interesse, depois me chama lá no privado, tá bom? Eu coloquei lá que as primeiras inscritas, né? As 10 primeiras inscritas podem convidar uma outra amiga para estar participando junto, tá? Então, vai ser bênção. Vai ser mais ou menos 1h30, né? Acredito que 2 horas, não passa de 2 horas. Vai ser nesse mesmo horário, sexta-feira, 7h30 da noite, tá bom? E tem alguns bônus lá. Depois, quem se interessar, é só entrar lá no meu Instagram, tá tudo explicadinho, certinho, tá? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana de bênção, de vitória, de milagres, de transformação e cheia da presença de Deus na vida de vocês. Deus abençoe. Amém. 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 Deus abençoe todas vocês. Obrigada pela presença. Boa noite, Deus abençoe. Boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Deus abençoe.
Amém.